Olá, queridos discípulos e estimados líderes de excelência. Que bom, estamos mais uma vez juntos para prosseguirmos esta série de ensino, de mensagens, cujo objetivo é trazer direção para o nosso relacionamento interpessoal. Somos uma comunidade e podemos dizer relativamente grande, somos mais de 900 membros divididos em células. Precisamos conviver, precisamos nos relacionar e o pior é que cada um de nós temos uma origem, uma cultura, um caráter, uma personalidade. Então, para que não haja choque, precisamos pontuar, destacar, corrigir também alguns detalhes no nosso relacionamento. Muitas vezes os conflitos vêm porque não sabemos até perdoar um ao outro, aceitar o outro do jeito que ele é. E este mês eu quero falar sobre um tema denominado justiça própria. Precisamos ter cuidado com a questão da justiça. A justiça própria é muito cultivado por aqueles que acham, que nunca erram, que não tem defeito. Todo mundo erra, todo mundo tem defeito, menos eles. São aquelas pessoas que têm apenas uma aparência, né? Em público, eles têm uma aparência de justiça, de probidade, de correção, mas no seu íntimo a gente sabe que tem uma porção de conflitos que precisam ser corrigidos. Então é sobre esse assunto que nós vamos tratar. Então, antes de entrarmos no assunto, de lermos a palavra que vamos usar como base dessa meditação durante todo este mês de fevereiro, eu quero te lembrar que no dia 18, 19, 20 e 21 deste mês de fevereiro será o 7º congresso da rede de jovens 1+1, Junto é Junto, com um tema empolgante para o momento que estamos vivendo, que é Jesus vem. Precisamos pensar sobre isso. Vamos receber o cantor Judson de Oliveira, várias igrejas estarão conosco, pastor David de Belo Horizonte, pastor Davi de São Gonçalo, da igreja Assembleia de Deus Shekinah, é um discípulo querido, um grande servo de Deus, um homem que tem sido usado nas mensagens proféticas. Pastor Davi Lemos, você vai amar a mensagem desse homem. Várias igrejas estarão conosco, vai ser uma festa. E o nosso povo aqui, que já tem um nome na nossa cidade, na nossa comunidade também, Quarteto Fanático, Banda Vivente, MC Nobru, Juízo Hip Hop, Ministério de Louvor, Promessas daqui da igreja, que tem sido uma bênção na cidade, de modo que essa festa você não pode perder. Então ajuste a tua agenda aí. Este ano não vamos viajar, vamos ficar juntos, porque esse congresso é para arrebentar. Então, orando para que Deus traga a sua presença, não seja uma mera festa, um mero congresso, ajuntamento de gente, mas seja um tempo de reflexão em que Deus venha falar profundamente ao nosso coração, ok? Eu estou contando com você. Queridos, o título da nossa mensagem, da nossa meditação para este mês é O Perigo da Justiça Própria. Eu quero, para isso, te convidar para abrir a Bíblia no capítulo 18 do livro de Lucas, do versículo 10 até o versículo 14. Diz assim esse versículo: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Foi apenas uma história que Jesus contou. Foi uma parábola para ilustrar uma grande verdade de pessoas que têm o hábito, e eu diria o mau hábito, de forjar, de demonstrar uma justiça própria. Toda pessoa que tem a preocupação de demonstrar a justiça própria são aquelas pessoas que nunca acham que erram,
são intocáveis, nunca pedem perdão, nunca se arrependem, nunca reconhecem o erro. Tem justificativa para tudo. São pessoas que estão sempre exortando. Que coisa horrível é você conviver com pessoas que estão sempre te exortando, apontando o teu erro, cobrando, mas eles mesmos não podem ser tocados, não podem ser criticados, porque não aguentam. São pessoas que são defensoras da justiça própria, da autoimagem positiva. Não são humildes. Por isso Jesus contou essa parábola, fazendo a distinção de uma pessoa que tem esse hábito de demonstrar justiça própria e daquela pessoa humilde, que reconhece que tem seus erros. Jesus disse que a preferência de Deus é por aquelas pessoas que, ainda que erra, reconhece que erra e são capazes de pedir perdão e ajustar. E não aquelas orgulhosas que têm uma máscara, a máscara da justiça própria. Sabe, querido, há uma história que nós conhecemos de um homem muito rico, ele tinha muitos recursos financeiros, etc., tudo para ser feliz, mas na verdade não era feliz. Aquelas pessoas da justiça própria, né, estavam sempre no topo, estavam sempre por cima, mas essas pessoas são infelizes, porque o que eles vivem não é real. Eles demonstram ser uma coisa que na verdade não são. Por fora parece belo, mas por dentro, como Jesus disse mesmo, é um sepulcro caiado, cheira mal, tem erros, tem falhas, tem defeitos que os tornam infelizes. Este homem pisou muita gente, era rico, tinha muita condição, mas não encontrava mais sentido para a vida. Era uma pessoa infeliz. A história diz que ele pegou tudo que tinha e saiu pelo mundo, buscando uma razão para viver. Viajou por muitos lugares, conheceu muitos prazeres, até a história diz que ele tomou todas as taças, bebeu todas as taças de prazeres, fez cruzeiros para vários lugares, conheceu mulheres bonitas, adquiriu muitos bens, andou o mundo todo, mas continuava infeliz. E aí, decepcionado, porque não encontrara, ainda que tivesse feito todas essas atividades, um sentido real para a sua vida, voltou para casa. E quando chegou na sua casa, decepcionado, abatido por não ter encontrado um sentido para a vida, ele foi caminhar no seu quintal, no seu velho quintal, já velho de idade, já avançado na idade. No canto do seu terreno, ele viu um canteiro de plantio de cebola. Se abaixou e arrancou uma daquelas cebolas e começou a olhar o fruto, né? A cebola, o tubérculo. Começou a descascar, casca por casca. Cada casca que ele tirava, ele lembrava de uma atividade da vida dele que não teve sentido nenhum e foi tirando. Quando chegou no final, a última casca, ele disse: a vida para mim de fato foi apenas uma casca. Eu vivi toda a minha vida com apenas uma casca. Nada fez sentido para mim. A vida era uma casca. Esse é o problema das pessoas que vivem cultivando a justiça própria, que demonstram ou querem demonstrar ser aquilo que na verdade não são. Sabe, querido, precisamos pensar sobre isso. Temos que ser transparentes. A felicidade da vida está exatamente no fato de nós conseguirmos viver e ser aquilo que realmente somos. E como isso ajuda a nossa relação interpessoal? Precisamos ser conhecidos como somos e não colocar em nós uma máscara de autoimagem, de imagem de grandeza daquilo que não somos, uma máscara da justiça própria. Isso não ajuda. Pense sobre isso, querido. Eu quero orar por você, para que esse espírito da justiça própria não envolva o nosso coração, nossos discípulos, a nossa célula. Feche os teus olhos, Pai, no nome soberano de Jesus. Nós queremos te adorar nesta hora, louvar, glorificar o teu nome, porque o Senhor é Rei e Senhor de nossas vidas. E te pedir, Deus, guarda o nosso coração, dos nossos discípulos, dos líderes de célula, para que essa falsa imagem, essa máscara falsa da justiça própria não nos envolva. Que possamos ser transparentes com os nossos líderes e com os nossos discípulos, sermos e convivermos de acordo com aquilo que nós realmente somos. Em nome de Jesus. Amém.